noite, meu nome é Ana Clara. Eu vou falar sobre um breve histórico da engenharia. A engenharia, ela tem relação em aplicar o conhecimento para nos dar a melhor qualidade de vida, desenvolvendo equipamentos, ferramentas e objetos para que isso possa se tornar possível, que a nossa qualidade de vida seja melhor. Ao realizar a pesquisa para fazer essa apresentação, eu pude perceber que a engenharia ela não foi criada, mas sim ela surgiu juntamente com o ser humano. Apesar de antigamente não ter um termo para falar sobre isso, mas a gente percebe a engenharia desde os primórdios, quando foi feitas as primeiras lanças, as facas de pedra, né, na invenção da roda, das alavancas, e a gente pode perceber a engenharia também nas grandes construções históricas, como pirâmides do Egito, aquedutos romanos, a cidade de Machu Picchu, né? Naquela época já existiam engenheiros naqueles povos, porém não com essa denominação. O termo engenharia ele tem uma origem recente, ele é derivado da palavra engenheiro, que era utilizada no início do século XVI para se referir a pessoas que construíam um engenho ou operavam um. O engenho é uma palavra oriunda do latim engenho, que significa talento natural. Linha militar dos Estados Unidos. E esse ensino tinha uma base sólida de matemática e ciências, envolvendo também áreas sociais e humanas para que o aluno ele obtivesse uma educação mais ampla de como ele afeta o mundo ao seu redor. Com isso, os engenheiros militares construíam fortes, catapultas e canhões, né? Os civis eles já iam construindo arquedutos, pontes, edifícios, né? E os mecânicos estavam focados em construir máquinas e motores. Com a segunda revolução industrial, surgiram também a engenharia elétrica, a química e outras voltadas às telecomunicações, aviações e à produção. Com o avanço tecnológico, foram surgindo outras engenharias, como a engenharia de computação, a aeroespacial, né? A engenharia mecatrônica, que hoje em dia são engenharias fundamentais na nossa vida, por causa que tudo que nós fazemos e hoje está ligado a uma máquina, a um computador, né, a um software, né, a um tipo de sistema mecânico e tecnológico. Da mesma forma, quando houve o avanço tecnológico, que surgiram engenharias voltadas a esse avanço, também surgiram engenharias voltadas à sustentabilidade, visto a necessidade que nós tínhamos de manter a nossa natureza, manter o nosso planeta bem, né? Que aí surgiram as engenharias florestais, ambientais, que conquistam o seu espaço até hoje. Olá, eu sou a Cristina. Eu vou apresentar para vocês o sistema Confea-CREA, que regula o campo das engenharias, que é importante para vocês conhecerem como funciona depois que vocês estiverem formados. Muito bem. Assim que concluir o curso, vocês fizerem jus ao diploma de vocês, engenheiros, agrônomos, geógrafos, geólogos, meteorologistas, urbanistas, tecnólogos e, em nível médio, técnicos de segurança do trabalho e tecnólogos, eles estão sujeitos à legislação que diz respeito à Lei Federal 5.194, de dezembro de 1966. Eles precisam, depois que se formam, esses profissionais precisam se registrar no Conselho Regional da sua classe profissional, que nesse caso é o CREA, chama Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, que pertence ao sistema Confea-CREA. De acordo com a Resolução 218 desse Conselho, de 1973, ela diz que nenhum profissional poderá desempenhar atividades além daquelas que lhe competem, pelas características do seu currículo escolar, consideradas em cada caso apenas as disciplinas que contribuem para a graduação profissional, salvo outras que lhe
sejam acrescidas em curso de pós-graduação na mesma modalidade. O que significa? Que geógrafo só pode ser geógrafo, que engenheiro só pode ser engenheiro, que agrônomo só pode ser agrônomo, que ninguém pode exercer a profissão um do outro, porque cada profissional só pode desempenhar as suas atividades, aquelas que lhe competem. Muito bem. Dito isso, uma vez de posse do seu diploma, você vai até o Conselho Regional do seu estado e faz a solicitação, ver quais são os documentos necessários para fazer o registro no Conselho Regional. Aqui eu peguei o nosso exemplo do Conselho Regional da Bahia. É um requerimento profissional, que é padrão, né? Algumas informações que você deve preencher. Anexar o original do diploma ou certificado de tramitação do diploma, que é registrado pelo órgão competente do sistema de ensino. Anexar o histórico escolar, com a indicação da carga horária das disciplinas que foram cursadas. A carteira de identidade CPF, cópia, obviamente, né? Para os homens, o certidão de quitação com serviço militar, quando brasileiro até 45 anos, um comprovante de residência. E se a pessoa desejar, pode também anexar nesse documento que vai ser emitido pelo CREA, o tipo sanguíneo, que vai ser atestado pelo laboratório ou carteira de doador com o grupo sanguíneo e fator RH. Além disso, uma foto 3x4 colorida, de preferência com um fundo branco, e, obviamente, pagar uma taxa no banco correspondente à anuidade. Significa que todo ano, para exercer a sua profissão, você vai ter que pagar uma taxa. No caso do profissional de nível superior, você vai pagar anuidade no valor de R$ 577,01 e o profissional de nível médio, R$ 288,55. Muito bem. Isso posto, você vai estar participando do sistema Confea-CREA, você vai ser um profissional, vai ter a sua carteirinha de engenheiro, emitida pelo sistema Confea-CREA. Isso significa o quê? Você vai ser parte da organização de um sistema como um todo, né? E o que isso significa? Significa que o Confea, que ele possui vários níveis de organização interna, né? Com regulamentação e supervisão, comissões, diretoria, presidência, plenária, estrutura de apoio, é o órgão, a autarquia que regulamenta os conselhos regionais de engenharia e arquitetura, que estão presentes em cada um dos estados. E esses conselhos regionais são responsáveis pela fiscalização da profissão, do exercício da profissão de cada um desses profissionais que estão sujeitos que estão inscritos nesse Conselho Federal, no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Então, o registro é obrigatório para o exercício da profissão, para os profissionais de nível superior e técnico, e também para empresas com atividade principal e prestação de serviço nessas áreas que estão sujeitas, conforme eu mencionei anteriormente. E o que é que esse sistema Confea-CREA faz de fato, né? De modo prático? Ele é responsável por regulamentar a profissão, ou seja, normatiza o exercício de mais de 300 campos de atividades profissionais, assegura a qualidade da profissão ao qual você vai estar inscrito, fiscalizando milhares de serviços, obras e empreendimentos na área tecnológica. Ele vai habilitar o indivíduo profissional para o trabalho quando ele emite a carteira que é expedida pelo sistema Confea-CREA, que passa a ser uma identidade nacional profissional, e atende em todo o país, através de uma rede de prestação de serviços com cerca de 500 unidades. Além disso, valoriza as profissões por meio da revisão de marcos legais do sistema, através de atuação parlamentar e de representação institucional junto ao poder público. Muito bem. Isto posto, quais as atividades que esses profissionais que estão capacitados para realizarem, né? Quais as modalidades profissionais da engenharia, arquitetura e agronomia que os profissionais podem exercer?
Isso está descrito na Resolução 218 de 1973 e elas são as seguintes: supervisão, coordenação e orientação técnica, estudo, planejamento, projeto e especificação, estudo de viabilidade técnico-econômica, assistência, assessoria e consultoria, direção de obra e serviço técnico, vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico. Além disso, desempenho de cargo e função técnica. Também é possível exercer atividades na área de ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica, extensão, elaboração de orçamento, padronização, mensuração e controle de qualidade, além da execução de obra e serviço técnico, fiscalização de obra e serviço técnico, produção técnica especializada, condução de trabalho técnico, condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção, execução de instalação, montagem e reparo, operação e manutenção de equipamento, instalação ou ainda execução de desenho técnico. Essas são todas as atividades que são passíveis de serem exercidas pelos profissionais que estão sujeitos, que fazem parte do sistema que confere a CREA. Para que haja a relação entre o profissional e o cliente, existe o que é chamado de anotação de responsabilidade técnica, que é conhecida como ART, que é um instrumento que define os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos à área tecnológica. Isso foi instituído pela Lei Federal de 1977. Então, esse contrato é um contrato que pode ser escrito ou verbal entre o profissional e o cliente. E para ficar um pouco mais claro, eu utilizei uma informação que está no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura aqui da Bahia, que eu gostaria que vocês vissem. Que explica o que é essa ART, que é um documento que define os responsáveis técnicos pelo desenvolvimento da obra, que deve ser registrado no início, antes de qualquer obra, né? A ausência da ART está passível a ter multa, e existem 3 tipos: a ART de obra ou serviço, a de obra ou serviço de rotina e de cargo ou de função. E você precisa registrar essa ART. Isso precisa ser feito por um profissional que deve estar em situação ativa no CREA ou ainda a empresa também deve estar com registro ativo. Isso pode ser feito através de um formulário eletrônico e, obviamente, depois de ter preencher tudo, tem que pagar, né? Essas são as informações do CREA Bahia, né? Isso está lá no site do CREA Bahia. Isso. E eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e vou passar adiante para os próximos colegas que vão dar mais informações a respeito das engenharias. Muito obrigada. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Dando continuidade ao nosso trabalho nessa apresentação, gostaria de trazer uma informação sobre a primeira profissão regulamentada pelo sistema CONFEA-CREA. Foi a de engenheiro agrônomo, por meio do decreto 23.196, de 12 de outubro de 1933. Como as minhas colegas anteriormente falaram, o campo da engenharia é um campo muito abrangente, que tem vários cursos, né? Rapidamente eu poderia falar aqui, dentre as engenharias, nós podemos destacar a engenharia civil, a engenharia de minas, a engenharia de materiais e metalúrgica, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia química, engenharia sanitária, engenharia de produção, engenharia nuclear, engenharia de transporte, engenharia naval e engenharia oceânica, entre outras. Então, são várias engenharias existentes, né? A gente pode perceber que tanto no portal do MEC quanto no CNPq, nós vamos encontrar diversas engenharias.
Além dessas, né, ainda poderia acrescentar a engenharia naval, a engenharia aeronáutica, a engenharia de telecomunicações, controle e automoção, engenharia da computação, o próprio engenheiro agrônomo, engenharia agrícola, engenharia de pesca, engenharia florestal, engenharia civil, engenharia ambiental, dentre outras. Teremos alguns convidados, né, que vão estar falando, né, sobre o campo de atuação e também sobre a parte também do curso de engenharia. Então, teremos uma convidada aluna e um convidado professor e um convidado engenheiro que já está atuando na área. Mas, antes de seguirmos para os convidados, eu gostaria de também falar sobre os campos da engenharia na Universidade Federal do Sudoeste da Bahia, do Sul da Bahia, desculpe. Então, na UFSB, no segundo ciclo de formação, estão ofertados os seguintes cursos de engenharia. Engenharia florestal, com 40 vagas, com a duração de 16 quadrimestres, turno integral. O título para o profissional formado nessa engenharia é engenheiro florestal. Forma de ingresso através do Enem ou SISU e edital interno. Área de atuação. O engenheiro florestal, ele vai atuar como coordenador, ele vai planejar, executar e revisar planos de manejo florestal. O perfil do ingresso, né, nessa engenharia. Ele tem que ter uma sólida base em ciências biológicas, exatas e humanas, consciência ética e ecológica, entre outras. A engenharia agrícola, ela tem uma duração de 15 quadrimestres, são 40 vagas, turno também integral. O profissional, ele é um engenheiro agrícola e ambiental. Compete à engenharia agrícola e ambiental o desempenho de atividade de engenharia através da aplicação de conhecimentos científicos, tecnológicos necessários ao avanço da ciência e à solução de problemas relacionados ao sistema agrícola e agroindustrial. O turno também é integral. A forma de ingresso é a mesma que a da engenharia florestal. E o profissional ingresso, formado no curso de engenharia ambiental, agrícola e ambiental, deve estar apto a aprender continuamente, analisar criticamente e compreender limites e impactos do conhecimento científico e suas tecnologias no campo da ciência. Hábil tecnicamente, sem prescindir dos requisitos à formação universitária, conhecimento sobre questões socioculturais e em interação com o campo das ciências em perspectivas interdisciplinares. O estudante adquire a prática social mais rica e efetiva, capaz de promover mudanças sustentáveis nas condições de vida da comunidade. Além dessas duas, tem mais outras duas, que é a Engenharia Ambiental e Sustentabilidade. É um curso que forma bacharel em Engenharia e Sustentabilidade. Tempo mínimo 5 anos, 15 quadrimestres. Tempo máximo 9 anos, 27 quadrimestres. O turno noturno, a quantidade de vagas são 40 vagas, está ofertada no campo CJA Itabuna. Objetivo geral do curso de Engenharia Ambiental e Sustentabilidade da UFSB tem como objetivo gerar, promover profissionais interdisciplinares e qualificados ao atendimento das demandas atuais e futuras dos setores de atuação profissional que envolva recursos naturais, recursos energéticos, gestão ambiental e sustentabilidade de sistemas produtivos, com destaque nas ações ambientais preventivas, capazes de atuar de forma ético-humanista na melhoria da qualidade de vida da população, no campo da justiça socioambiental e ainda fomentar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação nesses campos de atuação profissional. Os objetivos do curso é formar profissionais capazes de atuar crítica e criativamente, considerando aspectos éticos, humanísticos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, em atendimento às demandas atuais e futuras da sociedade nos campos de atuação profissional da engenharia ambiental e sustentabilidade. A última, engenharia sanitária e ambiental,
é um curso de bacharelado em engenharia sanitária e ambiental. Formação também de 5 e máximo de 9 anos. Turno diurno, 40 vagas. A engenharia sanitária e ambiental tem como habilidades do ingresso, o engenheiro sanitário e ambiental será habilitado para exercer a profissão com domínio das suas dimensões teórica e prática, estudo habilitado para atuar nas áreas de recursos naturais, recursos energéticos, gestão ambiental, saneamento básico, tecnologia hidrossanitária e gestão sanitária do ambiente. Todas essas informações estão disponíveis no site da UFSB. E agora a gente dá continuidade à nossa apresentação com os nossos convidados. Oi, meu nome é Andressa e eu fui convidada para falar um pouco sobre a engenharia ambiental. Esse curso que surgiu em 1972, na cidade de Estocolmo, onde foi feita uma conferência para falar do meio ambiente. Porém, em nosso país, ele apenas surgiu em 1992, o que nos garante 28 anos de instituição, que faz esse curso ainda ser muito novinho se você for comparar com outras engenharias e outras graduações. Por isso, quando falamos da engenharia ambiental, ainda surgem muitas dúvidas. Bom, ele é um curso composto por 10 semestres, que você vai concluir em mais ou menos 5 anos, como a maioria das outras engenharias. Porém, diferenciando das outras, nosso curso é muito interdisciplinar e possui um cunho social. Ou seja, além da parte de cálculo de exatas, que envolvem números e afins, nós também temos direito ambiental, ecologia, biologia, leis e normas, que vão nos dar aí uma questão muito mais social do que as outras engenharias. Por termos essa grade tão humana, tão humanitária, que nosso curso às vezes cria o estereótipo de que o engenheiro ambiental vai viver com as plantas, no meio do campo, na floresta, cuidando ali de vários jardins. Mas na verdade essa parte nós deixamos muito mais para engenharia florestal, para engenharia agronômica, agrícola e outras engenharias desse ramo. Mas então toda essa confusão de o engenheiro ambiental não vive no meio da floresta, não está lá cuidando das plantas, o que ele faz afinal? É uma dúvida muito frequente. E na verdade, o engenheiro ambiental ele vai trabalhar muito mais com o pilar do desenvolvimento sustentável. Então ele sempre tenta colocar na mesma equação o ser humano, o meio ambiente e a economia. A gente não cuida apenas das plantas, a gente vai cuidar de empresas, a gente vai cuidar da economia, do movimento de dinheiro dentro do nosso país e dentro da instituição em que a gente escolher trabalhar. Outras áreas de atuações muito comuns dentro do grupo de engenheiro ambiental é a parte de saneamento básico. Nós até temos a engenharia ambiental e sanitária, em que você vai focar muito mais nessa questão do saneamento. Outro curso que a gente tem é o de hidráulica, então a gente pode também trabalhar na questão de drenagem da água dentro dos nossos municípios, dos estados e dentro de todo o país. Então, escoamento de água, bueiros e afins. Outra parte também seria a gestão de lixo, ou seja, de aterros sanitários. Você vai trabalhar na parte de fiscalização ou até mesmo na parte de construção de projetos. Outra parte muito legal que você pode trabalhar com a engenharia ambiental é na questão de reciclagem em projetos verdes dentro de ONGs ou de órgãos públicos. E dentro de empresas também na área ambiental, para o licenciamento, para a recuperação de áreas degradadas pelaquela empresa e também trabalhando em questão de desenvolvimento sustentável, porque todas as empresas querem lucrar muito e sujar menos o meio ambiente, porque isso é uma pauta mundial. Então, a engenharia ambiental tem essa função. E claro, você também pode seguir a parte acadêmica, fazendo pesquisas dentro de universidades, se tornando professor e afins, que é a parte que eu quero fazer. Eu atualmente estudo engenharia ambiental na UESB, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Estou no primeiro semestre e já estou encantada por esse curso. Então, se você quiser fazer engenharia ambiental, siga em frente. É um curso que está aí para o futuro. Não sendo muito utópica, mas falando de verdade, é um curso que pretende salvar o nosso planeta. Apesar da gente não ser esse amante do campo, das florestas, das árvores, mas nós cuidamos daquilo que o homem degrada. Então a gente tem essa função que é muito importante. Então se você está pensando, se você quer fazer o curso de engenharia ambiental, faça. Vale muito a pena. Olá, meu nome é Abelmon da Silva Gesteira. Sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal da Bahia em 1994 e fiz mestrado e doutorado em genética e melhoramento
de plantas pela Universidade Federal de Viçosa. Quando finalizei, eu trabalhei durante 8 anos na Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica lotada em Ilhéus, ministrando aula de genética vegetal. E no final de 2008 eu vim para a Embrapa, onde desenvolvo o trabalho de melhoramento genético dos citros. O nosso foco é desenvolver novas variedades de citros com ênfase em tolerância à seca. Nosso trabalho ele é divulgado em todo o país, né, com foco muito grande no estado de São Paulo, que é o maior produtor de citros. Olá, estou aqui para falar um pouquinho da minha vida profissional. Eu sou engenheiro, formado em engenharia elétrica, com ênfase em sistemas de computação. Depois disso, montei uma empresa junto com meu pai na área de telecomunicações e isso me levou à necessidade de fazer um curso de pós-graduação, um MBA, na área de engenharia de telecomunicações, e com isso me deu aptidões a entrar mais nesse meio. E a minha carreira profissional ela foi nesse sentido muito simples. Eu já tenho 23 anos como proprietário dessa empresa. Hoje em dia meu pai já faleceu, já toco a empresa há 15 anos sozinho. E nesse meio tempo profissional, a parte de formação profissional que eu tive foi muito importante. E uma das coisas muito importantes que eu aprendi e falo para todo mundo como engenheiro, não é você ser engenheiro elétrico, não é você ser engenheiro, seja lá do que for. A coisa mais importante de um curso de engenharia é você ter aprendido a dar soluções. É isso que a faculdade de engenharia nos proporciona. Então você não sai de lá um mágico em cálculo 1, cálculo 2, em física 1, física 2, física 3. Você não sai de lá sabendo fazer isso tudo. Você sai de lá sabendo resolver problemas. E a partir daí você se especializa. Você faz uma especialização numa área que o mundo te leva e automaticamente você vai ser um bom profissional naquilo que você resolveu fazer ou que o mundo te levou para aquilo. Então a grande dificuldade como empresário e como engenheiro é, infelizmente no nosso país, a dificuldade que você tem de manter uma empresa com a insegurança jurídica do nosso país. A qualquer minuto pode o Congresso Federal fazer uma nova lei em que aumenta os seus impostos ou que dá algum benefício para alguma área de atuação próxima à sua e que vai interferir na sua área de atuação. Ou então vai gerar um benefício para um concorrente seu que tem muito menos recursos que você, mas vai ser seu concorrente imediatamente. Essa insegurança jurídica gera uma dificuldade muito grande de manter uma empresa nesse nosso país. Sem contar, naturalmente, a capacidade profissional das pessoas que estão à nossa volta. A área técnica, seja ela em que área for, voltada para a área de tecnologia, ela é muito ruim. Os nossos cursos técnicos, sejam eles públicos ou sejam eles pagos, são de muito má qualidade. Então você tem no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, você tem a Cefet, que forma um excelente curso técnico, mas saem dali 50 técnicos por semestre, o que é muito pouco e é muito difícil você conseguir ter bons profissionais. Então esses 50 são bons profissionais, mas dificilmente você consegue disputar esses caras no mercado contra as grandes empresas, Vale do Rio Doce, Petrobras e outras grandes empresas. Então essas são as dificuldades como empresário e, consequentemente, levando a gente a pensar que o mundo continuará difícil no nosso país, mas a gente tem que continuar com esperança de que dias melhores virão. É isso, um abraço, muito obrigado.